Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aula do canal Alessandro Moraes, Gospel Tech 316. Queria mais uma vez iniciar o vídeo agradecendo a todos aqueles que estão acompanhando o nosso curso Alicerces Firmes. Hoje nós iremos ver a aula de número 8, Deus criou Eva. Então a aula passada foi a aula 7. Nós vamos aí recapitular um pouquinho, vendo as perguntas e respostas da aula 7 e vamos hoje dar continuidade na aula 8. Agradeço a todos vocês que têm assistido às aulas, que têm compartilhado as aulas com outras pessoas, a todos vocês que têm deixado seu like, têm deixado seu comentário, que nós possamos a cada semana continuar aí firmes, né, com a graça do Senhor, aprendendo um pouco mais da palavra dele, que é o nosso Deus Criador, que é o nosso Deus soberano, que é aquele Deus que derrama sobre nós a cada dia a sua graça, a sua misericórdia, o seu perdão e o seu amor. Vamos lá então, pessoal. Eu vou colocar aqui as respostas, as perguntas e respostas da lição número 7. Temos 12 perguntas, né? Então tem a primeira parte aí. Primeira pergunta é: alguma vez Deus começou uma coisa para não terminá-la? A resposta é não. Deus sempre termina aquilo que ele começa, aquilo que ele planeja. Segunda pergunta: por que Deus nunca começa uma coisa para deixá-la incompleta? Porque Deus nunca muda. Nada pode impedi-lo de fazer o que planeja. Então, quando Deus planeja fazer algo, ele não fica mudando os seus pensamentos, porque aquilo que ele planejou já é algo perfeito, não tem nada que ser mudado. Pergunta número 3. Por que Deus descansou no sétimo dia? Resposta: porque toda a sua obra, a criação de todas as coisas estavam terminadas. Tá? Então toda a criação estava terminada. Então no sétimo dia, ele não teve que descansar porque ele estava cansado. Como nós já explicamos na aula anterior, Deus não tem esse corpo físico que nós temos. Deus é espírito e ele não se cansa. Deus não dorme. Deus não tem que descansar. Então a palavra diz que ele descansou porque não tinha mais nada que ele tinha que fazer, porque tudo aquilo que ele tinha planejado, ele conseguiu fazer. Pergunta 4. Deus enviava chuva para regar as plantas quando a terra foi criada? Resposta é não. Deus regava as plantas através da neblina que subia da terra. Então nós vamos aprender algumas lições mais para frente, quando nós entrarmos lá na parte de Noé, na parte da arca, na parte do dilúvio, que na parte quando começou a chover foi quando teve o dilúvio, tá? Foi a primeira chuva. Então até essa parte não chovia na terra. As pessoas, o ser humano não conhecia o que era chuva, porque Deus regava as plantas com a neblina. Quinta pergunta: para quem Deus plantou o jardim do Éden? Foi para Adão, né? Na verdade, para Adão, para Eva, né? O homem e a mulher. Sexta pergunta: por que Deus tinha o direito de colocar Adão no jardim sem primeiro lhe perguntar se este queria morar lá? Resposta: é porque Deus criou Adão, portanto, por direito pertencia a Deus, né? Então nós já estudamos isso na aula passada. E geralmente quando nós criamos algo, né, assim como uma comparação, uma relação das coisas, quando nós criamos algo, aquilo é nosso e a gente faz com aquilo que a gente deseja fazer. E da mesma forma, era assim com o homem. Deus criou Adão, o primeiro homem, era a criação de Deus, né? Então ele podia fazer com Adão o que ele quisesse. Sétima pergunta: a quem todas as coisas, espíritos e pessoas pertencem? A Deus, o seu Criador. Oitava pergunta:
De quantas árvores do jardim do Éden Adão podia comer o fruto? Resposta: de todas, ou quase todas, né? Exceto uma, que era a árvore do conhecimento do bem e do mal. Nona pergunta: quem colocou a árvore da vida no jardim para Adão? Deus, né? Então, a árvore da vida era a árvore que fornecia o fruto da vida, ao qual não deixava Adão, né, envelhecer, Adão e Eva envelhecerem, não deixava Adão contrair doenças, enfermidades, porque não havia nada disso. Era tudo perfeito. 10ª pergunta: qual era o nome da árvore cujo fruto Deus não queria que Adão comesse? Resposta: a árvore do conhecimento do bem e do mal. Tá? Essa era o nome da árvore. Árvore do conhecimento do bem e do mal. Muitos desenhos, né? Muitas ilustrações colocam essa árvore como sendo a maçã, né? Aquela maçã bonita, tal. Aí aquela serpente oferecendo a maçã bonita para Eva. Mas na verdade nós não temos referência exatamente de como era esse fruto, a forma física dele. Só sabemos com certeza que o nome da árvore era a árvore do conhecimento do bem e do mal. Pergunta número 11, 11ª. O que Deus disse que aconteceria a Adão se ele comesse do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal? Deus disse que Adão morreria. E 12ª pergunta: o que Deus quis dizer quando falou que o homem morreria? Primeiro, o homem seria imediatamente separado de Deus, a fonte da sua vida. E nós estudamos aula passada e demos um exemplo de um galho. Quando você arranca um galho da árvore, por exemplo. Naquele momento que você arranca o galho da árvore, esse galho não vai morrer imediatamente. As suas folhas não vão murchar imediatamente. Porém, no passar dos dias, ele vai morrer, porque foi separado da fonte da vida. Então, essa seria a morte imediata do homem com relação a Deus. Seria o que? A separação de Deus, que é a fonte da vida. A segunda morte pela qual Adão passaria e Eva seria a morte do corpo, né? Então o corpo morreria e a sua alma e seu espírito seriam separados do corpo, porque eles não iriam mais comer do fruto da vida, porque quando eles desobedecessem a Deus, e nós vamos ver que eles desobedeceram na lição para frente, Deus expulsou eles do jardim do Éden, e essa árvore da vida era plantada no jardim do Éden. Então, como eles não tiveram mais acesso à árvore da vida, então certamente um dia o corpo deles envelheceria e eles morreriam. Tá? Então essa seria a segunda morte. Primeira morte, separação de Deus. Segunda morte, separação da alma e espírito do corpo. E a terceira morte, quando o corpo, a alma e o espírito do homem seriam separados de Deus para sempre, né? No lugar que Deus preparou para Satanás e seus demônios. Então nós, como cristãos, entendendo a Bíblia por completo, entendendo o Evangelho por completo, porque assim eu tenho aprendido que nós não devemos entender somente uma parte da Bíblia, não devemos acreditar somente em uma parte do Evangelho, nós temos que entender e acreditar na Bíblia, no Evangelho por completo, para nós realmente entendermos quais são os planos de Deus para nós. E com certeza, Deus já preparou um plano de vida eterna para o homem, né? Então nós teremos uma vida eterna. Eu creio que nós, depois que passarmos por essa segunda morte, que é a morte do corpo, e Jesus retornar pela segunda vez à terra, a Bíblia nos fala que ele vai ressuscitar, em primeiro lugar, os mortos. Em segundo lugar, ele vai arrebatar
aquelas pessoas que ainda estão vivendo na terra, mas que creem e acreditam em Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador. Então, essas pessoas que serão ressuscitadas e arrebatadas, elas terão a vida eterna com Cristo, tá? Mas isso é uma outra lição. Mas mesmo assim, as pessoas que morrerem não acreditando em Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, a Bíblia também nos ensina que elas serão juntadas a Satanás e seus demônios nesse lago de fogo e enxofre. Que na verdade esse lago é um lugar que Deus preparou para Satanás e seus demônios. Não preparou para nenhum homem. Ele preparou para os traidores dele lá no início. Só que as pessoas que não confiarem, não acreditarem em Deus, no seu Filho Jesus Cristo, na sua palavra que é a Bíblia nos fala que se não se arrependerem até seu último momento de vida, eles serão direcionados também para esse lago de fogo eterno, tá? E isso é algo que somente Deus pode julgar nas pessoas. Nós, seres humanos, não temos como julgar quem vai viver a vida eterna junto de Deus e quem vai para esse lago de fogo e enxofre. Porque nós temos aí que pensar da seguinte maneira. Um exemplo bem prático foi que Jesus deixou no seu evangelho quando ele foi crucificado. Ele estava na cruz do meio e tinha mais 2 ladrões aos seus lados, da direita e da esquerda. Então, um desses ladrões, e só abrindo parênteses aqui, naquela época que Jesus foi crucificado, essa morte por crucificação, né, essa condenação por crucificação, era somente para os piores bandidos, era somente para as piores pessoas, pessoas que tinham cometido crimes bárbaros. Então aqueles 2 bandidos, aqueles 2 homens que estavam sendo crucificados ao lado de Jesus naquele mesmo tempo, não eram pessoas boas, com certeza eram pessoas más. Porém, Jesus nos conta no seu evangelho que um deles reconheceu a ele como sendo Cristo, como sendo Salvador, se humilhou, se arrependeu de coração. E Jesus disse para ele que ainda naquele dia ele estaria no paraíso com Cristo. Então a gente pode perceber que mesmo aquele homem sendo mau, talvez a sua vida inteira ou boa parte da sua vida, ele ainda conseguiu, nos seus últimos momentos de vida, alcançar a salvação eterna. Porém, existem pessoas também que podem estar vivendo a vida inteira, indo à igreja, servindo a Deus, lendo a palavra e, de repente, chega quase no fim da vida e, não sei por qual motivo, pode desistir de tudo isso. Então, essas pessoas podem não alcançar a salvação eterna, né? Um exemplo bem prático e que talvez venha acontecendo bastante nesses nossos dias atuais, né? Inclusive a gente tem relato aí de pastores que fizeram isso. Deixa eu colocar aqui a facecam em cima, que eu estou nas respostas e estou falando aqui, podia estar a facecam aqui, né? Desculpa aí, pessoal. Mas enfim, bastante relatos, né, que a gente tem ouvido aí de pastores, pessoas que têm sua esposa, pessoa que tem seus filhos, que tem uma igreja, que lidera uma igreja e que tem cometido o suicídio, tem tirado suas próprias vidas, né? Então nós não sabemos exatamente os motivos que têm levado essas pessoas a fazerem isso. Nós não sabemos exatamente se elas conseguirão alcançar a vida eterna ou não, né? O que a palavra nos ensina, pelo menos, é que nós não somos o dono das nossas vidas. O dono das nossas vidas é Deus, quem nos criou.
Então nós não temos o direito de tirar as nossas vidas. Mas enfim, é aquilo como eu falei. Apesar de todas as coisas que acontecem com cada pessoa, nós não podemos julgar a nenhuma delas. Quem vai ser salva e quem não vai ser salva, tá? Isso é competência de Deus. Mas o que nós sabemos é que a desobediência, né, a Deus, que é o pecado é desobediência a Deus. Então o pecado nos leva sim à separação de Deus, que é a nossa fonte de vida, nos leva à morte, né, como foi dado início lá com Adão e Eva, a morte física do corpo, e a morte mais terrível, que é a separação eterna de Deus no lago de fogo e enxofre, que foi na verdade preparado para Satanás e seus demônios, né? E essa morte, que é a terceira morte, somente Deus realmente para julgar e para definir quem vai para lá e quem não vai. Então, o nosso papel como seres humanos, nosso papel como cristãos, como aqueles que acreditam em Jesus Cristo como sendo nosso Senhor e Salvador, que acreditam na Bíblia, né, a palavra de Deus, o manual da vida que nós estamos aqui estudando, é continuar aprendendo a cada dia e sempre obedecendo a palavra de Deus, sempre procurando fazer a vontade de Deus, tá? Então esse é o nosso maior propósito, ter comunhão com Deus e ter comunhão com o nosso próximo, né? Comunhão com a nossa família, com nossos parentes, com nossos amigos e buscando ser sempre uma pessoa que possa ajudar as outras, tá, pessoal? Então é isso aí. Falei um pouco mais aqui na introdução da aula, né? Antes de começar a nossa aula de hoje, a aula 8, porque a aula de hoje ela é realmente um pouco mais curta. Então me deu esse tempo para estar batendo esse bate-papo com vocês aí, ok? Mas vamos estar apresentando a aula de hoje, que é a aula 8, curso Alicerces Firmes, né? Lição de hoje, Deus criou Eva. Então nós vamos ver aí por que Deus criou Eva e qual era o papel de Eva, o papel do casamento que Deus deixou para nós. Vamos orar como sempre, tomar um gole d'água antes aqui que minha garganta está seca já. Hoje, no vídeo de hoje, depois eu vou analisar como é que ficou o áudio, porque tinha uma propriedade de filtro aqui de ruído, que ele faz o filtro dos ruídos. Só que eu percebia que nas lições anteriores, conforme eu falava, se eu começava a falar um pouco mais baixo, ele cortava o áudio, né? Não deixava sair inteiro, então às vezes ficava meio picotadinho. Então eu retirei esse filtro e vamos ver o que vai acontecer nessa aula de hoje, se o áudio vai ficar melhor sem essas picotadas, tá? Mas aonde você estiver, se você puder fechar os seus olhos, continuar aí na presença do Senhor, vamos estar orando. Querido Deus e amado Pai, nós te agradecemos, Senhor, por mais esse dia de vida com saúde na tua presença. Nós te agradecemos, Senhor, por mais essa oportunidade que o Senhor está nos concedendo diante de ti, de estarmos aprendendo um pouco mais da tua palavra, da tua vontade. Que o Senhor venha realmente ensinar às nossas vidas, ao nosso coração, o que é certo, o que é errado através da Bíblia, Senhor. Que tudo que nós aprendemos de bom possa ficar realmente gravado em nossos corações, para que nós possamos viver isso a cada dia e para que possamos também instruir e ensinar as outras pessoas, Pai, que precisam de Ti, precisam da Tua palavra, Senhor, precisam sentir a Tua presença, a Tua comunhão, o Teu amor, a Tua misericórdia, o Teu perdão e a Tua graça sobre elas, ó Deus. Nos ajuda na lição de hoje. Espírito Santo de Deus, esteja conosco, ministrando em nossas vidas, usando tudo aquilo que nós já aprendemos, tudo aquilo que eu já aprendi, para poder estar passando, Senhor, para as outras pessoas. Obrigado, ó Pai, por mais esse tempo, Senhor, precioso. Muito obrigado, porque Tu és um Deus maravilhoso, um Deus soberano. É tudo que eu te peço, Senhor, e te agradeço em nome de Jesus Cristo. Amém. Vamos lá então, pessoal. Bom,
O objetivo nosso da lição é mostrar que Deus, em sua soberania, amor, santidade e poder, providenciou uma esposa para Adão. Essa lição vai nos ajudar o quê? Primeiro, ver a soberania e o amor de Deus em providenciar exatamente o que precisamos, tá? Então existe uma diferença aí que nós temos que entender, que é aquilo que nós precisamos ou que necessitamos em nossa vida e aquilo que nós queremos. Mas o querer, às vezes, e muitas vezes, o nosso querer não é aquilo que a gente precisa, tá? Então, se tem algo que realmente nós precisamos em nossa vida e Deus conhece essa necessidade, Ele vai providenciar. Agora, se é algo que nós queremos, mas não é algo que necessitamos, Deus pode permitir nós termos isso. Pode permitir, tá? Mas se é algo necessário, Ele vai providenciar. Segundo, ver que Deus dá muito valor tanto ao homem quanto à mulher e quer que valorizemos uns aos outros. Então, não é porque a mulher foi criada depois do homem, não é porque a mulher foi tirada, a primeira mulher, né, Eva, foi tirada da costela do homem, não é porque a Bíblia nos ensina, né, que a mulher tem que ser submissa, que a mulher deve ser desvalorizada, que a mulher deve ser humilhada, nada disso, tá? Deus criou a mulher para estar ao lado do homem. Deus criou a mulher para ser a ajudadora, a auxiliadora, aquela que cobre as necessidades do homem, aquela que completa o homem, tá? Então a mulher tem tanto valor quanto o homem. E terceira coisa, ver que o casamento foi instituído por Deus, tá? Foi Deus que instituiu o casamento desde o início e não é porque hoje nós vivemos num tempo, né, que as pessoas estão desvalorizando a união matrimonial, estão mudando, né, o seu jeito de querer unir-se uns aos outros, que nós vamos dizer que o casamento é coisa do passado, coisa da antiguidade. Não. Deus instituiu o casamento e nós temos que continuar crendo nisso, tá? Que a vontade de Deus é que quando um homem e uma mulher querem viver juntos, um homem e uma mulher estão apaixonados, um homem e uma mulher querem ter relações sexuais, eles têm que se casarem, tá? Porque a palavra nos diz que quando o homem une-se à mulher, eles formam uma só carne, tá? Os dois acabam virando, para os olhos de Deus, uma só pessoa. E aquela mulher passa a ser responsabilidade do homem. Bom, nós ouvimos continuamente conversas sobre o casamento. Alguns dizem que o casamento é algo para se tentar e ver se dá certo, né? Vamos passar junto, vamos juntar os trapos, vamos juntar os panos, vamos viver um tempo juntos, debaixo da mesma casa, tal. E se der certo, a gente casa depois, né? Muitos casais estão fazendo isso. E eu creio que muitos dão certo, sim. Tenho exemplos na família, inclusive, que fizeram isso e deram certo. Mas a palavra de Deus nos ensina que essa não é a metodologia mais correta, né? A metodologia certa, correta, é o casamento. Muitas pessoas estão até sugerindo que a ideia do casamento seja ultrapassada. Mas o que a Bíblia diz quanto ao casamento? Você sabia que foi Deus quem instituiu o casamento no princípio? Exatamente aqui em Gênesis 2, nós encontramos uma parte do sermão de casamento falado em muitas cerimônias até hoje, né? Então, quer dizer, tanto os padres como os pastores, quando vão celebrar uma cerimônia de casamento, utilizam muito, né, esses versículos de Gênesis 2. Vejamos os papéis que Deus deu ao primeiro homem e à primeira mulher. Então Deus providenciou para Adão uma esposa a fim de ajudá-lo e para ser a sua
companheira, né? Vamos ler agora Gênesis 2:18. E depois disse o Senhor Deus: Não é bom que o homem fique sozinho. Vou fazer para ele uma companheira, uma auxiliadora que lhe corresponda. Então, quando Deus criou a mulher para Adão, o objetivo era criar uma companheira, ou seja, uma pessoa que estivesse sempre acompanhando, sempre ao lado, sempre auxiliando, como está aqui, uma auxiliadora, que possa o quê? Corresponder, ou seja, que possa ajudá-lo em tudo que ele precisar fazer. Deus decidiu que Adão não deveria viver sozinho. Deus era o seu criador e sabia o que era melhor para Adão. Deus não perguntou a Adão o que ele queria ou achava melhor. Deus tomou a decisão de fazer uma esposa para Adão. Deus amava Adão e queria que fosse completo. Deus sabia que não continuaria a ser feliz se permanecesse sozinho, porque Deus amava Adão e queria o melhor para ele. Decidiu fazer-lhe uma esposa. E Deus sabe antecipadamente do que precisamos e também sabe a melhor maneira de suprir cada necessidade nossa. Tá? Vamos ver alguns versículos para afirmar bastante essa ideia, né? Que Deus realmente ele sabe o que nós precisamos, ele supre quando nós precisamos. Então, Mateus 6:8 e Filipenses 4:19. Mateus 6:8. Não sejam iguais a eles. Lembrem-se, seu Pai sabe exatamente o que vocês precisam, até mesmo antes que vocês peçam a Ele. Então Deus sabe tudo que nós precisamos, tudo que nós necessitamos, antes mesmo que a gente venha a pedir em oração a Ele, tá? Ele já sabe. O outro versículo está em Filipenses 4:19. E o meu Deus suprirá todas as necessidades que vocês têm, por meio das suas gloriosas riquezas em Jesus Cristo. Então, Deus suprirá todas as nossas necessidades, ok? Então, é sempre bom reforçar e não confundir que necessidade é o que nós desejamos, é o que nós queremos, mas sim aquilo que nós realmente precisamos. Vocês verão que Deus não criou a esposa de Adão na mesma hora ou do mesmo jeito que criou Adão. Ele a criou exatamente na hora certa e de maneira certa, para suprir as necessidades de Adão. Tá? Então, um ponto aqui, só para abrir outro parênteses, é o seguinte. Na verdade, Deus já tinha planejado tudo. Né? Não é que ele criou Adão e depois ele viu que Adão estava sozinho, precisava de uma ajudadora e resolveu criar Eva. Não. Deus já tinha tudo planejado. Ele só não criou Eva no mesmo instante que criou Adão do pó da terra, porque ele havia planejado criar Eva de uma parte de Adão, né? Para ser um diferencial, para que Adão pudesse enxergar que ele viveu sei se algumas horas, né, algum tempo, sem uma companheira, uma esposa ao lado dele, e ele sentisse que se ele não tivesse essa ajudadora do lado dele, essa esposa, a vida dele não seria a mesma coisa. E também porque Deus já havia planejado que o homem e a mulher preenchesse a terra, multiplicasse, sejam fecundos, multipliquem-se. Então, da mesma forma que quando ele criou os animais, ele já criou macho e fêmea
para que houvesse a fecundação, para que houvesse a procriação, com certeza ele já havia planejado, quando criou Adão, ter criado Eva, porque ele sabia também que eles iriam procriar, que eles iriam ser fecundos, que eles iriam encher a terra. Essa era a ordem de Deus para Adão e Eva. Encham a terra. Então Deus criou o primeiro homem e a primeira mulher, Adão e Eva. Mas os outros seres humanos que viriam após os dois seriam frutos do relacionamento e do amor entre Adão e Eva. Ok, pessoal? Então é isso. Quando Deus criou Eva, não é porque ele criou, porque viu que Adão estava sozinho, nada disso. Deus já tinha planejado tudo. Era para Adão sentir que a vida dele, sem uma mulher, sem uma esposa do lado, não seria a mesma coisa. E quando Deus criou Eva de Adão, tenho certeza que Adão deu um valor excepcional, um valor tremendo a Eva, que seria a sua companheira, a sua ajudadora, pelo fato de estar ao lado dele, de desfrutar, né, de uma mulher ao lado, e pelo fato que ela saiu dele. Como nós iremos ver aqui, Eva saiu de uma parte de Adão, da costela de Adão. Então isso eu creio que foi algo que Adão deu valor. Bom, Deus trouxe todos os animais perante Adão para que este lhes desse nomes. Né? Gênesis 19 e 20. Vamos ler Gênesis 19, depois a gente lê o 20, tá? Então vamos lá. Depois de ter formado da terra toda espécie de animais e aves, o Senhor Deus os trouxe ao homem para ver que nome daria a eles. Então Deus colocou Adão como senhor sobre todos os animais, portanto, deu-lhe também a responsabilidade de nomeá-los. Então foi Adão, né, segundo a Bíblia, foi Adão que deu nome para cada animal. Deus trouxe até Adão toda a criatura que ele fizera, e Adão deu nome a todas elas. Mas não havia companheira apropriada para Adão entre os animais. Né? Gênesis 2:20. E assim o homem deu nomes a todos os animais domésticos, às aves do céu e aos animais selvagens. No entanto, o homem não encontrou uma companheira que lhe correspondesse. Ou seja, Adão viu todos os animais, porque os animais obedeciam, é lógico, tanto a Deus como a Adão. E Adão viu que os animais haviam machos e fêmeas, e ele sentiu aquela necessidade. Falou, puxa, por que os animais eles são impares, né? Sempre tem o macho e a fêmea, e eu não tenho a minha companheira, certo? Então Deus criou o homem muito diferente dos animais, como nós já vimos isso. O homem foi feito à imagem de Deus, para que pudesse conhecer, amar e obedecer a Deus. Ou seja, aquilo que nós já aprendemos. Então Deus deu ao homem o intelecto, né, para ter inteligência, para conhecer. Deu as emoções, que é para amar, para ficar triste, para ficar alegre, enfim, todas as emoções que nós conhecemos. E deu também a capacidade de nós termos livre arbítrio, livre escolha. Então, queridos, os animais não se interessam pelas coisas que as pessoas se interessam, né? Exatamente. Eles não podem fazer muitas coisas que as pessoas fazem. E Adão precisava de alguém com quem pudesse falar as mesmas ideias, as mesmas coisas que ele podia fazer. E nenhum animal poderia ser companhia apropriada para Adão. Ele precisava de alguém mais semelhante a ele. O homem não poderia fazer coisa alguma para providenciar para si mesmo uma esposa e companheira.
Nem os anjos, nem Satanás ou seus demônios poderiam fazer uma esposa para Adão. Somente Deus poderia fazer uma esposa para Adão. Vamos ler aqui no livro de Atos, capítulo 17, versículos 24 e 25. Atos 17, 24 e 25. O Deus que fez o mundo e tudo que nele há, e que é o Senhor do céu e da terra, não mora em templos feitos por mãos humanas. Ele não é servido por mãos de homens, porque ele não precisa disso. Ele mesmo dá a vida e a respiração a tudo e satisfaz todas as necessidades que existem. Amém, queridos? Então é Deus que satisfaz tudo aquilo que nós precisamos. Deus sabia que Adão precisaria de uma pessoa. Deus amava o homem e não queria que ele ficasse sozinho. Então, Deus criou Eva da costela de Adão. Vamos ler aqui Gênesis 21, capítulo 2. Gênesis 2. Vinte e 1 e 22. Então o Senhor Deus fez o homem cair em um sono profundo. Enquanto este dormia, tirou uma das costelas dele e fechou o lugar em que ficava a costela. Dessa costela, o Senhor Deus fez uma mulher e a levou ao homem. Então, queridos, nesse versículo 21, nós vemos aqui, né, que Deus providenciou assim, a primeira anestesia, né, porque ele fez o homem cair em um sono profundo, ou seja, anestesiou o homem. E Deus também fez aqui a primeira cirurgia, né, porque ele abriu o homem, tirou uma costela, né, e depois preencheu com carne e fechou o lugar que ficava aquela costela. Então aqui Deus fez a sua primeira cirurgia no homem, né? A primeira cirurgia da história humana. Foi Deus quem fez, tá? Vamos lá. Bom, queridos, ontem eu li uma citação muito legal, achei muito bacana, queria falar aqui para vocês, né? Então essa citação dizia o seguinte: Deus não fez a mulher de nenhuma parte de cima da cabeça do homem para a mulher não ser acima do homem. Deus não criou a mulher de nenhuma parte dos pés do homem para que ela não fosse pisada, humilhada pelo homem. Mas Deus fez a mulher da costela de Adão para que ela sempre ficasse debaixo dos braços do homem e sempre ao lado do homem, que fosse sempre companheira do homem, amada e protegida pelo homem. Então achei muito bacana essa citação, né? Que até nisso, né, Deus tinha um propósito, um ensinamento para nos dar, que a mulher não foi tirada de nenhuma parte da cabeça para querer ser superior ao homem, nem dos pés para ser humilhada ou pisoteada, mas tirou do lado do homem para ser companheira e debaixo do braço para sempre ser protegida, ser acolhida pelo homem, tá ok? E somente Deus poderia fazer isso, porque Ele sabe tudo, né? Ele pode fazer tudo o que quiser. Deus faz o que Ele quiser, nada é difícil para Deus. Vamos ler aqui esse versículo de Jeremias 32, 27. Eu sou o Senhor,
o Deus de toda a humanidade. Por acaso haverá algo que seja impossível para mim? Deus está perguntando. Tem alguma coisa que seja impossível para mim? Lógico que não. Nada é impossível para Deus. Deus pode todas as coisas. Ele é o Criador de tudo. Então, Deus fez a primeira mulher como um presente para o homem. Né? Então, é aquilo que eu tinha relatado, observado lá atrás. Deus não criou a mulher no mesmo momento que o homem por causa disso. Porque Ele queria que a mulher fosse um presente para o homem. Se alguém que o ama lhe desse um presente muito especial, você teria cuidado com ele? Claro que teria, né? Seria valioso para você por causa do cuidado, da preocupação e do amor expressados pela pessoa que lhe dera. Deus deu uma esposa para Adão e esperava que ele cuidasse bem dela e a amasse. Apesar de todos os animais parecerem muito interessantes, e Adão tinha visto todos, pois lhe dera os nomes, imagine a alegria de Adão ao ver aquela mulher encantadora que Deus havia feito para ele. Ela, como Adão, foi criada por Deus, mas Deus não a fez do pó da terra como Adão. Na verdade, a fez de uma parte do próprio corpo de Adão, sua costela. Então, quão preciosa e querida ela deve ter sido para Adão. E Deus lhe deu inteligência, emoções e vontade própria para que ela também fosse capaz de se comunicar com Deus e com Adão. Né? Então, quando Deus criou Eva perfeita. Era a mulher perfeita, porque tudo que Deus havia criado era perfeito. Né? Então, era uma mulher maravilhosa para Adão. E o casamento foi ordenado por Deus. Então, como nós já comentamos, o casamento é uma ordenança de Deus. Vamos ler Gênesis, capítulo 2, versículos 23 e 24. Então o homem disse: esta sim é parte dos meus ossos e da minha carne. Ela será chamada mulher, porque foi tirada do homem. Esta é a razão pela qual o homem deixa o seu pai e a sua mãe e se une à sua mulher. E os dois se tornam um só ser. Né? Quando fala que os dois se tornam um só ser, é porque eles devem um complementar ao outro, né? Tanto intelectualmente, como emocionalmente, como fisicamente, eles devem ser o complemento de um ao outro. Deus fez a mulher para o homem para que eles se casassem, vivessem juntos e tivessem filhos. Assim como nós já lemos em Gênesis 1:28, Deus falou: sede fecundos, multiplicai-vos e enchei a terra. E esse foi o mandamento de Deus para Adão. Porque Deus criou tudo perfeito, nós só podemos imaginar quão encantadora essa mulher realmente era. E Deus a fez para ser ajudadora apropriada, né? Como está em Gênesis 2:20, que nós já lemos. Auxiliadora idônea, tudo que Adão precisava. Quão satisfeito Adão não deve ter ficado com sua querida esposa que lhe foi dada por Deus, perfeitamente apropriada para as necessidades, feita de uma parte do seu próprio corpo. Também foi dotada da capacidade de se comunicar com ele e com Deus, e recebera o mandamento, junto com Adão, de encher a terra e de governá-la. Para Adão, unir-se com sua esposa em casamento deve ter sido, de fato, algo muito bom. O casamento era o plano perfeito de Deus para Adão e Eva. Eva foi o presente de Deus para Adão.
perfeitamente apropriada para as necessidades de Adão. Tudo que Deus fez e diz é bom, porque Deus é perfeito. Ele não pode pensar, dizer ou fazer algo mal. Vamos ler Tiago 1,17. Mas tudo quanto é bom e perfeito vem de Deus, o Criador de toda luz, e que resplandece para sempre, sem mudança nem sombra. Então, tudo que vem de Deus é bom e perfeito. O casamento é bom, porque Deus deu o casamento para o homem. Adão e Eva não repararam que estavam nus e não tinha nenhuma vergonha disso. Gênesis 2:25. Então, o último versículo, desse capítulo 2 de Gênesis diz: Ambos, o homem e a mulher, estavam nus, mas não sentiam vergonha. Bom, pessoal, do que vem a vergonha? Né? A vergonha vem por você sempre fazer algo de errado, em primeiro lugar, né? Quando você faz algo de errado, você geralmente, se você é uma pessoa que tem consciência, né, que tem uma boa índole, você vai sentir vergonha por ter errado, por ter feito algo mal. E às vezes também a gente sente vergonha por nós nos compararmos a outras pessoas, seja intelectualmente, seja emocionalmente ou fisicamente, tá? Então a vergonha geralmente vem por essas duas razões, ou porque você fez algo ruim, algo maldoso, algo errado, ou por uma comparação, por você estar se comparando com outra pessoa e estar se achando inferior a essa outra pessoa. E no caso de Adão e Eva, não existia isso, porque só existiam os dois, um homem e uma mulher, como Deus os criou no início, e os dois eram perfeitos, né? E eles não tinham outros seres para ficar se comparando, e até então eles não tinham ainda pecado, eles não tinham errado, eles não tinham ido contra a vontade de Deus. Tudo que Deus ensinava a eles, tudo que Deus explicava a eles, eles faziam. Então, para você ter uma ideia, eles não decidiam praticamente nada sozinhos. Eles não aprendiam nada sozinhos. Deus, como nós vamos ainda ler, visitava eles todas as tardes no jardim do Éden, conversava com eles, ensinava a eles, explicava e tirava as dúvidas deles. Deus era o mestre, Deus era o professor deles. E bastariam para eles continuar obedecendo a Deus. Então não tinha por que sentir vergonha de nada e muito menos da nudez deles, né? Tanto é porque os animais, também todos os outros animais que Deus criou, ao qual Adão deu o nome para cada um, também não tinham roupa, né? Era algo realmente natural, tudo natural, tá? Diferente dos dias de hoje, né? Onde nós temos vergonha e é lógico, né? E temos pudor também em não sair aí no meio do público, da população e tudo mais, né? Mas enfim, queridos, nossa aula de hoje está chegando ao fim, né? Então a conclusão é a seguinte: a vida era perfeita para Adão e Eva. Deus lhe deu tudo o que precisavam. E ele os cercou de beleza e abundância, muito além das suas necessidades físicas. Eles eram capazes de se comunicar com Deus e um com o outro. Deus os fez regentes da sua criação. Ele estava presente com eles para guiá-los em cada decisão. O seu trabalho não era difícil, né? O trabalho de Adão e Eva não era difícil. E eles não adoeciam
Mas então o que veio a acontecer? Isso nós estudaremos mais tarde, né? Sobre os eventos drásticos que mudaram toda essa paz e beleza que Deus havia criado. Mas a palavra de Deus nunca mudou. Milhares de anos se passaram desde que Adão e Eva se tornaram marido e mulher, mas Deus nunca alterou o que ele escreveu no começo sobre o casamento. Deus não mudou de ideia quanto ao casamento. Em seguida, nós iremos recapitular o que já aprendemos até aqui. E essa recapitulação vai nos dar a oportunidade para fixar o que nós aprendemos, esclarecer algum mal-entendido e aprender coisas que vocês podem ter deixado escapar na primeira vez que ouviram, né? Então, na verdade, a aula seguinte, que é a aula número 9, ela é composta, tá, por uma recapitulação das lições anteriores, né? Então, nós vamos ver aí, através de perguntas e respostas, sobre o que nós já aprendemos, né? Sobre a Bíblia, sobre Deus, sobre Satanás, sobre o homem, sobre esses itens. Então, a aula que vem vai ser uma aula também bem curta, né? Então, vou trazer aqui com certeza algumas observações. E depois disso, quando nós começarmos na aula 10, né, nós vamos aí entrar numa segunda parte da história do homem, que é quando eles desobedeceram a Deus. Então, até a aula 8, que é essa aula que nós vimos hoje, tudo era perfeito. Deus havia criado tudo perfeito para Adão, Deus tinha dado Eva para Adão, e enfim, tudo era bom, eles não precisavam se esforçar muito, não precisavam suar a camisa, né, como nós suamos hoje, para ter o nosso sustento. Era tudo realmente prazeroso. Mas a gente vai ver na aula 10 que depois da desobediência de Adão e Eva, depois que eles pecaram contra Deus, Deus os tirou do jardim do Éden, e aí começou então a vir os problemas para o homem e para a mulher, tá, pessoal? Mas é isso, ficamos por aqui nessa aula de hoje. Espero que vocês tenham chegado ao fim junto comigo dessa aula. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês tiverem alguma dúvida, podem fazer as perguntas nos comentários do vídeo aqui no YouTube. Como sempre eu falo, ao final também dos comentários do vídeo, eu deixo os links tanto da apostila, né, essa apostila que praticamente nós já estamos terminando, que é da lição 1 a 10, tá? Se você ainda não fez o download dessa apostila em PDF, vai ter o link lá que você pode clicar e pode fazer o download. E eu deixo também alguns links para você poder instalar a Bíblia no seu celular, seja no seu Android, no seu iPhone, né, o iOS, ou até mesmo no seu computador. Tá ok, pessoal? Obrigado. Que vocês possam compartilhar esse ensinamento, a palavra de Deus com outras pessoas, que vocês possam curtir esse vídeo e vamos estar orando agora para finalizar essa aula. Querido Deus e amado Pai, nós te agradecemos, Senhor, por mais uma aula na tua presença. Te agradecemos pelas palavras que o Senhor permitiu eu ensinar, ó Deus, que elas fiquem gravadas em nossos corações, que a cada dia nós possamos aprender mais e mais de Ti, que a cada dia nós possamos buscar mais comunhão, mais proximidade contigo, Senhor, e que o Senhor possa, ó Pai, nos encher, ó Pai, da Tua alegria, da Tua paz, que excede todo entendimento, da Tua palavra, Senhor, que transforma as nossas vidas. Que o Teu amor, que a Tua misericórdia, que a Tua graça, que o Teu perdão esteja presentes em todos os momentos da nossa vida. Que o Senhor nos proporcione uma ótima semana, Pai. Que o Senhor nos livre, Senhor, de todas as enfermidades, de todo o mal, de todos os ataques do inimigo contra nossas vidas. Que o Senhor nos livre dos acidentes, dos perigos escondidos, dos roubos, assaltos e furtos. Que o Senhor sempre nos sustente, ó Pai. Que o Senhor sempre supra nossas necessidades. Que o Senhor sempre envie os Teus anjos para estarem acampados ao nosso redor. É o que nós te pedimos e agradecemos, Senhor, em nome de Jesus Cristo. Amém. É isso aí, pessoal. Muito obrigado.
e até a próxima, se Deus assim nos permitir.